Oi pessoal, eu sou a Larissa, residente de Biologia, e juntamente com a minha colega Rosane Jamile, estamos ajudando a professora Leila na produção das aulas e atividades para vocês. Já me apresentei anteriormente no grupo do primeiro ano A e reforço que vocês podem me chamar no PV caso tenham alguma dúvida sobre o conteúdo. Vocês também podem deixar dúvidas aqui nos comentários do YouTube que estaremos respondendo. Bom, hoje vamos falar sobre seleção natural. Já falamos sobre essa teoria na segunda aula, quando enviamos um texto de apoio para vocês. Esse texto de apoio comparava a teoria de Darwin com a teoria de Lamarck, mas hoje a nossa aula vai ser exclusivamente sobre seleção natural. É importante iniciar a aula falando para vocês sobre o principal autor dessa teoria. Charles Darwin foi um naturalista britânico famoso por propor a teoria da seleção natural como um mecanismo responsável pela evolução das espécies. Mas ele não teve essa ideia sozinho. Alfred Wallace também era naturalista, pensou sobre como as espécies evoluem através da seleção natural. Eles chegaram a essa conclusão independentemente. Na época em que Darwin estava estudando e pensando sobre como as espécies evoluem, Wallace também estava e resolveu escrever uma carta mostrando seus estudos para o Darwin. Eles então publicaram juntos sobre essa teoria em um evento científico. Porém, um ano depois, Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies. E se antes essa teoria foi exposta em um evento científico, agora com o livro todos da sociedade teriam acesso. Dessa forma, Darwin ficou com toda a fama por propor a teoria da seleção natural. Mas o que é a teoria da seleção natural que a gente tanto fala? A teoria da seleção natural é um dos processos que ocorrem na natureza responsável pela evolução das espécies. Através dela, Darwin tentou explicar como as espécies se adaptam aos diferentes ambientes existentes no mundo. A teoria da seleção natural diz que o meio seleciona os organismos mais adaptados. Um exemplo bem clássico é o exemplo das mariposas na Inglaterra. Vamos já falar sobre ele no próximo slide. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês dois cenários, a Inglaterra antes e depois da Revolução Industrial. Bom, na Inglaterra existia uma população de mariposas que vivia nos troncos das árvores, e dentro dessa população existiam variedades de mariposas. Existiam as brancas e as pretas. Antes da Revolução Industrial, os troncos das árvores eram cobertos por líquens brancos e, por conta disso, as mariposas brancas conseguiam se esconder melhor dos predadores do que as pretas. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial no século XIX, os líquens foram desaparecendo por conta da poluição causada pelas fábricas. Além do desaparecimento dos líquens, os troncos das árvores ficaram escurecidos devido às fuligens que estavam lá poluídas, ou seja, o meio mudou. Se antes o meio em que as mariposas viviam era branco, agora, com a saída dos líquens, ficou escuro e, consequentemente, as mariposas brancas estão em desvantagem, pois estão totalmente expostas aos predadores e não conseguem mais se esconder. Já as mariposas pretas levaram a boa, vão conseguir sobreviver por mais tempo, se reproduzir e passar seus genes para as gerações futuras, aumentando a quantidade de mariposas pretas na população. Assim, a gente pode refletir o seguinte: antes da Revolução Industrial, a população de mariposas era composta por maior quantidade de brancas do que de pretas. E após a Revolução Industrial, quando o tronco das árvores mudou de cor, quando o meio em que as mariposas estavam vivendo mudou, a população passou a ter maior quantidade de pretas do que de brancas. Então, o meio, quando era o tronco branco, selecionava as mariposas brancas, e o meio, quando passou a ser o tronco preto, selecionou as mariposas pretas. Então, bem aí a gente encontra a teoria da seleção natural, quando ela diz que o meio seleciona os organismos mais adaptados. Então, pessoal, a gente consegue perceber que em A, o meio estava selecionando as mariposas brancas.
Vocês conseguem perceber que elas estão mais disfarçadas ali e as pretas estão mais destacadas? Então o passarinho chega lá na árvore para se alimentar. Primeira coisa que ele vê é a mariposa preta, ele vai e se alimenta dela. Então as brancas estão levando a boa, elas conseguem sobreviver por mais tempo e conseguem se reproduzir. Quando o meio mudou, quando aconteceu lá a Revolução Industrial, os líquens sumiram, as fuligens impregnaram nos troncos das árvores, o meio ficou escurecido, as mariposas escurecidas foram favorecidas. Porque se você reparar agora na imagem, elas estão ali mais escondidinhas e a branca está destacada. O passarinho chega ali e dá de cara com a branca e vai comer a branca. Então a preta ela vai conseguir sobreviver por mais tempo e aí ela vai conseguir se reproduzir. E as suas características ela vai conseguir passar de geração em geração e assim a gente pode perceber que ao longo do tempo a quantidade de mariposas brancas e pretas vai oscilando de acordo com a mudança do meio. Então é isso, pessoal. Esse o exemplo que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube que vamos responder vocês. Olá, agora iremos falar um pouco sobre os fatores necessários para ocorrer a seleção natural. Variabilidade entre os indivíduos. Os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações nas suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção natural não poderia atuar. Reprodução diferenciada. Os organismos mais adaptados a uma região reproduzem-se com maior frequência que os outros. Características desvantajosas podem levar os indivíduos à morte antes mesmo de sua reprodução. Hereditariedade. As características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando assim a sua frequência em uma população. Essa característica, caso continue a garantir vantagem evolutiva, será passada para várias gerações. Agora iremos ver os tipos de seleção natural. Existem 3 tipos: seleção natural direcional, estabilizadora e disruptiva. Irei explicar e exemplificar cada uma delas agora. Seleção natural direcional é o tipo de seleção natural em que um fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada na população. Um exemplo de seleção natural direcional é a resistência de insetos a inseticida. Em uma população de insetos em que a grande parte é sensível a um determinado inseticida, alguns indivíduos contêm uma característica que os fazem resistentes. Essa resistência é conferida por genes mutantes que conferem uma condição favorável ao ambiente em que o inseticida seja inserido. Como nós podemos ver, na folha acima no canto esquerdo, temos insetos na cor branca e na cor vermelha. O inseticida então é jogado e posteriormente na folha acima do canto direito, podemos ver uma diminuição de insetos da cor branca e a permanência do inseto da cor vermelha. Na terceira folha, abaixo do canto esquerdo, podemos ver um aumento da população do inseto vermelho, que é resistente ao inseticida, ou seja, ele aumentou a sua frequência na população. O inseticida então é jogado novamente e há diminuição de insetos da cor branca, como podemos ver na folha do canto direito abaixo, e os insetos resistentes, que são da cor vermelha, permanecem, ou seja, um extremo foi favorecido. Outro tipo de seleção natural é a seleção natural estabilizadora. É o tipo de seleção mais comum nas populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona os organismos com um fenótipo intermediário. Um exemplo de seleção estabilizadora ocorre em algumas regiões africanas, onde se observa a presença de um alelo recessivo S-zinho, que determina a anemia falciforme, uma doença relativamente grave. Apesar de grave, muitas pessoas apresentam o gene, entretanto, em heterozigose, S-zinho.
A permanência desse gene é importante porque confere proteção contra a malária, uma doença comum em certas regiões africanas. Nesse caso, portanto, a seleção natural privilegiou a permanência do gene em heterozigose, diminuindo a frequência do gene em homozigose. Como podemos ver no gráfico, apenas o intermediário foi favorecido. Agora iremos falar sobre a seleção natural disruptiva. A seleção natural disruptiva é aquela em que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Essa seleção ela pode ser observada em alguns tentilhões africanos, que são adaptados a comer sementes. Eles variam em tamanho, grande, médio e pequeno, mas as formas intermediárias são pouco observadas. Isso ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Os tentilhões maiores conseguem alimentar-se de sementes duras e maiores, e os tentilhões menores conseguem se alimentar de sementes macias e menores. Ou seja, os dois extremos serão favorecidos e o intermediário não. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula.